Saúde, meus amigos e amados irmãos, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um dia de paz, uma tarde refrescante, de uma chuvinha fina. E boa, está chuviscando até agora, refrescar o tempo. Deus sabe o momento de todas as coisas. Ele controla o tempo, Ele controla tudo. Está na mão dEle. Agora, irmãos, nós muitas vezes somos obedientes ao Senhor. Nós muitas vezes queremos fazer as coisas conforme a nossa vontade, a nossa força. Está vendo que nós não temos esse privilégio, não temos. Se não for dado por Deus, nós não podemos fazer nada. Deus está acima de todas as coisas da nossa vida, da nossa vontade, do nosso desejo. E eu estou feliz com os irmãos pelas mensagens. Muito obrigado, um abraço a todos. Anjos que Deus colocou na minha vida são vocês. Bênçãos que Deus me deu. Alegria de todo dia acordar e enviar uma mensagem para vocês. Estou repassando minha caderneta, voltando os nomes, tem alguns que já me excluíram, mas o nome dele continua, não tirei. Se algum dia resolver voltar, eu estou eles aqui, de braço aberto, orando por eles. Que Deus os abençoe, os fortaleça, os liberte, né? Talvez quem saiu, muitos que saíram, que não aceitaram a palavra, né? Que Deus liberte, salva, assim como eu preciso de libertação, de salvação também preciso. Eu erro, peco, sou falho. Hoje, irmãos, hoje já falei não dia de paz, né? Graças a Deus, Deus está trabalhando. E onde Deus age, nem o demônio, nem nas trevas não pode prevalecer. Deus está agindo pela graça e misericórdia dele, por amor às vidas que estão sobre essa terra. Nós hoje estamos no Evangelho de 1 João, a primeira carta de João, do apóstolo João, esse João, aquele que o discípulo que Jesus amava, aquele que quando Jesus falou que um ia trair, ele encostou no peito de Jesus e perguntou quem era. João é aquele que quando Jesus ressuscitou ali na praia, foi na praia reconciliar com Pedro, que Deus mostrou a Pedro a maneira que ele ia ser, a morte de Pedro. Quando ele seguiu que esses discípulos, João seguia eles, e Pedro perguntou: o senhor disse que eu te segui esse? Ele falou: se eu quero que ele fique, até que eu volte, siga-me tu. Ele falou que João, não falou que João não ia morrer. Está lá no final do Evangelho de João. Ele falou que João quisesse, que ele quisesse que João ficasse até que ele voltasse. Essa volta é essa do Apocalipse, onde Jesus revela, Deus revela o Apocalipse, o fim de todas as coisas a João. João que foi torturado pelo amor à palavra, João que foi jogado num tacho de óleo fervendo, de azeite fervendo para negar o Senhor, mas ele não negou. Esse João foi encerrado na vila de Patmos, uma ilha onde ali era posto os prisioneiros perigosos, aqueles que eram rejeitados eram presos ali, abandonados. Mas Deus estava com João, Deus, todo o tempo. E foi ali na ilha de Patmos, na maior aflição, no maior sofrimento de João, que Deus revela o Apocalipse para ele, o final de todas as coisas. Deus tem suas maneiras de trabalhar, irmão. Não pense você que os seus dias nessa terra estão sofrendo demais. Muito mais sofreu Cristo por nós, muito mais sofreu os apóstolos, os profetas por causa de nós, para que hoje nós tivéssemos vida e tivéssemos essa palavra, para nós aprendermos. Nosso sofrimento é pouco em vista desses homens de Deus, homens e mulheres. A Bíblia fala de poucas mulheres. Temos poucos livros, né? Temos Ruth, Esther, fala de Ana, fala de poucas mulheres que têm seus livros. Então, mas elas foram honradas. Elas são honradas também. Fala aqui nos evangelhos das mulheres que serviram a Jesus. Quando Jesus apareceu, depois de ressuscitado, ele apareceu primeiro as mulheres, as Maria Madalena, Maria Tiago,
E assim ele apareceu. Por quê? Os privilégios das mulheres. Porque as mulheres tinham mais amor, o coração mais quebrantado dos homens, fica mais ocupado no seu dia a dia, na correria do dia a dia. A mulher tem um coração mais aberto. E vamos lá para a palavra, vamos orar primeiro. Onde eu me esqueci, né? Eu peço perdão aos irmãos. Primeiramente a Deus, eu peço perdão aos irmãos. Senhor, obrigado pela chuva, obrigado pelo dia, pela noite de repouso. Obrigado pela família, obrigado por esse vídeo, Pai, que o Senhor nos permitiu gravar. Obrigado pelo alimento, pela Tua presença, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Pai, perdoa os meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, o que eu fiz, que eu posso estar fazendo. Que desagrada ao Senhor, Pai. Eu sei que eu desagrado ao Senhor, Pai, pelas minhas atitudes. Perdoa-me, Pai. Pai, eu peço Senhor misericórdia, Pai, sobre minha vida, minha alma, Pai. Me liberta das coisas que desagradam ao Senhor, Pai. Pai, hoje a palavra do Senhor está no primeiro capítulo, da primeira carta do apóstolo João, no capítulo 1, Pai. Fala conosco, Pai. Não sei o que eu quero falar, não o que eu quero ouvir, mas o que o Teu Espírito tem a falar. Com cada um de nós, que seja para a glória e honra do Teu santo nome. Amém. Irmão, primeira carta de João, ela fala da palavra da vida que foi manifestada na carne. A vida, lá no Evangelho de João fala, a vida era Deus. A palavra era Deus. Assim, a palavra manifestada. A vida foi manifesta na carne. A palavra foi manifesta na carne, através de Jesus Cristo. Deus se manifestou ao homem através de Jesus Cristo. Antes ele falava pelos profetas, os anjos do Senhor apareciam aos homens e às mulheres de Deus. E agora Jesus Cristo aparece a todos nós, para a glória do nome de Deus. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifesta e nós a vimos e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que o nosso gozo se cumpra. Aqui João está falando da vinda, da aparição de Jesus Cristo. Deus se manifesta como homem através de seu Filho amado, aquele que morreu na cruz por mim e por você. Antes era só a palavra, mas a palavra agora, pelo poder de Deus, ela se manifesta em carne, o Filho unigênito do Pai. Ela se manifesta a nós. Quem está testificando aqui, quem viu e quem andou com ele, João. E muitos apóstolos, Pedro, outros apóstolos que andaram com ele, testificam. A única pessoa que não andou com Cristo foi o apóstolo Paulo. Esse não andou com Cristo, mas teve comunhão com Cristo, nos ensinando a palavra que nós devemos ter comunhão. Jesus fala com Tomé, depois da aparição dele para os discípulos. Tomé duvidou, ele falou, porque tu vê, tu crê, Tomé. Bem-aventurado aqueles que não vê e crê. Bem-aventurados somos nós que não vimos, não andamos com Jesus, mas cremos que Ele manifestou, que Ele habitou na terra, que Ele nos salvou, que Ele andou conosco, que Ele revelou a vida aos nossos olhos. Essa é a comunhão que nós temos com Ele, a nossa crença. A certeza da nossa salvação através da morte dEle. A certeza dEle levar seus pecados sobre naquela cruz. A certeza dEle de nos dar a vida, vencer a vida, quando Ele ressuscita ao terceiro dia. Essa é a comunhão que nós temos com o Pai e temos também com Jesus Cristo, o Filho eterno de Deus. Somos filhos da promessa, somos co-herdeiros através de Cristo Jesus. Jesus é o herdeiro, o nosso general de guerra, o nosso advogado. Mas Ele virá como juiz para julgar todas as coisas, julgar essa terra, julgar nossos pecados, nossa
nossas más atitudes, a nossa falta de amor, a nossa falta de comunhão com Ele. Todos os erros nossos, todos os acertos, vai ser manifestado naquele grande dia, quando nós comparecermos ante o tribunal de Cristo. É necessário, irmão, que eu fale tudo isso, porque nós estamos falando aqui de arrependimento, de perdão, de salvação, de vida eterna, vida da alma. É necessário que nós tenhamos a certeza que Deus sempre manifestou, que Deus sempre falou conosco, tratou conosco, renovou alianças e mais alianças, até que nós veio nos dar a graça, o amor, a paz, a cura imerecida, a salvação imerecida que nós não merecemos. Somos duros de coração, mas é necessário que a gente fale a verdade. A verdade hoje não é pregada nas igrejas. O final do tempo não se fala na igreja. O Apocalipse não se fala na igreja. A vinda de Jesus acabou, irmão. Hoje é bênção, prosperidade, vitória. A vitória, a bênção, é de acordo com a nossa obediência. Nós temos que viver, obedecer e praticar a vontade do nosso Deus. Então Jesus se manifestou para que nós creamos que Deus nos amou tanto que Ele enviou seu Filho. Nós cremos que Deus andou no meio de nós. Que aquele que é a palavra, que era a palavra, Ele se manifesta como carne perante nossos olhos. E testifica isso aqueles que andaram com Cristo. Aqueles que andaram com o próprio Deus, que fizeram milagres, que tiveram a ousadia de enfrentar reis, que tiveram a ousadia de enfrentar homens, feras, foram lançados nas feras, nas covas de leão. Esses que testificam da verdade, irmão. E a verdade hoje está conosco. Nós temos que viver na luz. Viver nas trevas, irmão, é pecar, é viver constantemente no pecado e não se arrepender. Treva é fazer tudo sagrado do Senhor. É pecar, não se arrepender, é roubar, é furtar, é prostituir. Essa é a treva. Não ter comunhão com Deus, ter comunhão com o mundo. Não receitar o que vem de Deus, aceitar as coisas do mundo. Do versículo 5 até o 7, fala assim, são 3 versículos. Deus é luz, aquele que não anda na luz não tem comunhão com Ele. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como Ele, na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Andar na luz é não praticar a mentira, não ser maldoso, é obedecer, amar. Andar na luz é procurar fugir de toda aparência do mal. Como Jesus andou aqui na terra, Ele era a luz, mas Ele andou nas trevas. A luz era treva, a terra era só treva. Deus fez das trevas, Ele fez a luz. Jesus andou aqui, mas Ele não teve iniquidade, Ele não teve pecado. Ele sempre mostrando ao discípulo como devia andar na luz. E esse ficaram para testificar para nós que a luz é a verdade. Que nós devemos afastar de toda aparência do mal. Não, essa palavra ela serve para mim, porque ela fala comigo desde a madrugada. Ela falou comigo e Deus me deu o privilégio dessa hora gravar esse vídeo e estar passando para vocês o que eu entendi da palavra do Senhor. Essa leitura vai ser leita, eu vou ler novamente mais tarde. Eu vou até a madrugada, buscando conhecimento, ficando para amanhã. Outro livro também do apóstolo João. Então, eu tenho a necessidade de aprender,
Eu tenho necessidade de andar em comunhão com Deus, procurando viver na luz. Eu erro, eu peco, eu falho, mas procurando cada dia mais moldar o meu caráter para ser. Eu nunca vou ter o caráter de Cristo, mas eu tenho procurado fazer o melhor e passar o melhor para vocês. Porque o amor que eu tenho com a minha vida, esse amor eu tenho com Deus, embora às vezes nossos atos não condiz com isso. Quando a gente fica irado, quando a gente fica nervoso, quando a gente fala alguma palavra que desagrada ao Senhor, não condiz com o que nós estamos falando aqui agora. Mas é necessário todo instante nós arrepender, pedir perdão ao Senhor. Ele é poderoso para nos perdoar. Ele é justo, Ele ama, Ele é amor. Então, irmão, nós temos que viver na luz, viver dentro da palavra. Quantos homens e mulheres de Deus que vivem aí pelos templos pregando e não vivem na luz? Irmão, quando eu erro, quando eu vejo alguma coisa, eu saio da luz. A luz se afasta de mim, eu fico em treva. Eu vou fazer uma comparação aqui. Quando eu abro o meu celular e vejo um vídeo de pornografia, eu fico ali olhando. As luzes afastam de mim, eu estou em treva. Eu estou praticando aquilo que não agrada a Deus. E o meu coração, o nosso coração, ele vai sentir. A gente entristece com aquilo que a gente vê. Quando a gente vê, eu creio que sua história tem o meu, aparece no meu história. Aquelas mulheres mostrando seu corpo, oferecendo vídeos e você aceita. Você deixou a luz e começa a andar nas trevas. Quando a gente vê aquelas coisas, não é necessário saltar, mas não desejar. Porque Jesus fala que todo aquele que olhar na mulher e desejar com seus olhos, ou com seu pensamento que já cometeu adultério. Mas devemos olhar aquilo com um olhar de compaixão. É um vídeo curtinho, creio que não chega a 30 segundos. Naquele instante, orar, pedir perdão por nós e por aquelas vidas. Elas são preciosas aos olhos de Cristo. Jesus ama também. Jesus ama o pecador que se arrepende não ama o pecado que habita em nós. Mas Ele ama o pecador. Ele é a luz e veio para dissipar essas trevas que estão no mundo. Deus veio para isso, Jesus veio para isso. Do versículo 8, 9 e 10, ele já é o início do capítulo 2, que Deus vai dar a oportunidade, nós falaremos do capítulo 2. Hoje vamos falar do versículo 8 e 9. Confissão dos pecados e perdão por Cristo. Se dizermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dizermos que não pecamos, fazemos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Irmãos, se você se achar muito santo, se eu me achar muito santo, que eu não tenho pecado, que eu não erro, eu estou falando que Deus é mentiroso, porque nós pecamos todo instante. E se nós falamos que Deus é pecado, o amor de Deus já não está em nós. Que Deus está mentindo, que nós não temos pecado. Nós estamos enganando a nós mesmos. Que nós vivemos num mundo de pecado. Nós somos gananciosos, somos soberbos, somos avarentos, somos mentirosos. E aí nós estamos nas trevas. E se nós falamos que não estamos pecado, nós estamos dizendo, nós estamos enganando a nós mesmos. Porque nós desejamos muita coisa que nós muitas vezes não é para nós, mas nós cobiçamos. Isso são pecados, então nós somos pecadores, por natureza. Quando nós olhamos numa jovem, numa mulher, um corpo formoso, e comentarmos no nosso pensamento, não precisa falar na boca, comentar e dizer, ou seja, nós já pecamos. Nós estamos em trevas. Então, irmão, a palavra do Senhor, eu muitas vezes pensei, então não vou me salvar nunca, eu só vivo em pecado, eu só vivo em pecado. Mas Deus sabe.
É necessário arrependimento. É necessário confessar os seus pecados. Eu acho necessário, irmão, pelo menos uma vez, 2 vezes, sei lá, por ano, 3 vezes, reconciliar na igreja em que você congrega, seja ela qual igreja for. Se o ministrante, se o pastor, o padre, se o líder da igreja pedir, fizer o apelo, é necessário a gente reconciliar, porque nós pecamos todo o tempo. Eu gosto de vez em quando de reconciliar. Em outras igrejas que eu congreguei, nas outras duas, não fazia o apelo. Eu tinha aquela necessidade, mas não fazia. Essa que eu congrego hoje, eu já reconciliei 2 ou 3 vezes, porque eu sei que de uma ceia até a outra eu peco. Eu sei que de uma ceia até a outra eu erro. Eu sei que no meu dia a dia eu erro. E Deus não é mentiroso, Ele fala que todos nós temos pecado. Que nós, se nós não deixarmos nosso pecado, nós estamos em treva. Essa é a verdade da palavra. Esse é o amor de Deus para conosco. Que mais o Espírito Santo fala no meio do teu coração. Fica por aqui minhas palavras, que os vídeos já estão acabando, irmão. Eu tenho o desejo de falar muito mais. Até onde vai, até onde o Espírito deixar. Eu sei que hoje eu tinha mais para falar, ontem eu tive. Mas o vídeo, ele não se converteu. O meu celular, o YouTube ainda não se converteu. Que Deus o converta esse meu celular. Vamos lá para mais uma oração, meu irmão. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu apresento teus filhos, tuas filhas, minha vida, o meu lar, o ministério que o Senhor nos deu, Pai. Nas tuas mãos, para a nossa necessidade. O Senhor sabe todas as necessidades, nossas lutas do dia a dia. O Senhor sabe o que nós precisamos, Pai. Estou colocando nossa necessidade nas tuas mãos. De cura, de portas abertas, de transformação, de mudança, de perdão, Pai. A necessidade, Pai, de causa de tal a justiça resolvida. Do milagre, Pai. Muitas vezes estão precisando do milagre do Senhor. Como naquele dia 5 de janeiro, dia 11 de janeiro de 2005, o Senhor fez um milagre na minha vida, Pai. Eu me considero um milagre, Pai, na mão do Senhor, Pai. Eu peço, Senhor, faça um milagre naqueles que for da vontade do Senhor, Pai. Que o Senhor liberta aqueles que estão encarcerados pelo inimigo, quebra toda a corrente negra, Pai, toda a prisão. Peço ao Senhor que transforma a prostituta, o homossexual, o bêbado, o alcoólatra, o bêbado, Pai, o alcoólatra, o drogado, Pai. Peço ao Senhor, Pai, que transforme a vida do mentiroso, Pai, faz dele um vaso de honra na tua casa. Eu peço ao Senhor, Pai, pela saúde da irmã Nima Aragão, da filha da irmã Jovilha Araújo. Eu peço, Senhor, pelo negócio, pelo comércio do irmão Mário Campos, Pai, pela irmã Maria Socorro, pelas lutas dela. Pai, estenda as tuas mãos sobre cada lar, cada vida que está escrito, Pai, no teu livro da vida, e também coloca, Pai, nas tuas mãos. Cada um dos amigos, Pai, que me segue no Facebook, no Instagram, no YouTube, Pai. No TikTok, essas vidas, Pai, que muitos estão anotados no caderneta, muitos já saíram. Aqueles que saíram, Pai, transforma, muda, Pai, toca no coração dele, para que ele venha se alegrar com o Senhor, Pai. Que a paz do Senhor venha reinar sobre nossa vida, sobre nossa família, Pai, transformando, mudando, curando, salvando, libertando. Que tudo seja para a glória e honra do teu santo nome. Pai, eu peço ao Senhor, Pai, nessa hora, pela saúde da minha esposa, Pai. Eu peço ao Senhor pela saúde da minha filha Adriana, Pai. Que o Senhor, Pai, possa converter o esposo da Andréia, da Adriana, da Lucilene, Pai. Trabalha na vida do Gabriel, Pai, companheiro da Bruna. Abençoe para a nossa vida, em nome do Senhor Jesus, amém. Irmãos, um abraço bem apertado, que a graça, a paz do Senhor esteja reinando sobre a nossa vida, sobre essa terra. Que Deus os abençoe. Hoje tinha um curso, mas parece que meu filho falou que não vai ter mais curso. Que Deus abençoe. Nossa noite, uma boa noite de repouso. Um abraço, irmão Jorge. Jesus te ama, eu também te amo. Não se esqueça, meu irmão, Jesus está voltando. É tempo de vigiar, é tempo de orar, é tempo de clamar por socorro. Um abraço, irmão Jorge. Fica na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo.